Olá, seja muito bem-vindo ao Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Jesus. Nosso objetivo é promover teologia, fé e vida para a glória do nosso Deus. No programa de hoje eu tenho a alegria de receber o pastor Shun Chung, que é pastor presbiteriano, professor do Seminário Presbiteriano aqui em São Paulo também e do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Pastor Shun, muito bom ter você aqui conosco, viu? Obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês aqui, poder bater esse papo. Bom demais. Além dele, o pastor André Oliveira, que é o diretor executivo da missão Pregue a Palavra, pastor da Igreja Batista de Atibaia e que tem essa tarefa à frente da missão Pregue a Palavra. André, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aí com vocês, batendo esse bate-papo aqui. Ótimo. Como a nossa área em comum aqui, dentro do contexto da igreja, é a área de missões, esse foi o tema que eu gostaria de tratar. Na verdade, tem a ver com uma ligação, um bate-papo que eu tive recentemente com o pastor Shun a respeito de tarefas, de objetivos ministeriais, de missão, e uma frase que ele falou para mim me marcou. Eu falei, acho que a gente deve falar isso para a Igreja de Cristo, para quem está nos assistindo. Se tudo é missão, nada é missão. Foi mais ou menos isso que você me falou, não foi, Shun? Sim, exatamente. Na verdade, essa não é uma frase minha, ela é uma frase antiga, dita por um grande missiólogo chamado Lesslie Newbigin. Ele era um pastor anglicano e ele percebeu que ali no início do século XX não havia aquela clareza. O que é missão? Qualquer coisa que a pessoa fala é missão. Então, hoje em dia, tá se desenhando algo esquisito até no meio da igreja, onde você plantar árvores é missão, e a missão de preservar a criação, a missão é construir casas populares para pessoas carentes. Isso, sim, agora, o fato é que cada um tem a sua definição de missão, e isso gera um relativismo. Isso. E a gente tem que voltar para a palavra e a definição de missão, o escopo da missão, os limites da missão tem que ser ali através de uma exegese aprendida e seguida. Ou seja, uma exegese, você está falando de uma leitura e interpretação correta das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Perfeito, porque muitos definem hoje missão e missiologia a partir do contexto local. É isso que vai definir o que eu vou fazer. E não digo nunca, mas já deixaram de seguir o que a palavra nos coloca como o que devemos fazer. O que é preponderante acaba sendo o contexto. Qual a necessidade? Ou seja, tem muitas coisas que a gente pode fazer, não é mesmo? Todo crente, ele tem até certa liberdade para exercer diversas tarefas na vida. Uma vez que ele é crente, ele está fazendo isso para a glória de Deus. Mas definir subjetivamente que isso é missão, ou a missão da igreja, a missão de Cristo, do povo de Deus, é aí que a gente se perde, correto? Exatamente. Existem áreas que é a diaconia da igreja. E muitas vezes você confunde isso com missão. Então, o ministério de misericórdia, acolher os mais necessitados, atender uma urgência. Por exemplo, nós hoje estamos trabalhando de manhã para arrecadar fundos para mandar cilindros de oxigênio para Manaus. A gente não considera isso como missão, mas como o ato de diaconia e de misericórdia. Então, é essa a questão que precisamos definir, ter claro, e isso vai nos ajudar a chegarmos a um norte, a uma clareza. Isso faz com que a igreja entenda também o processo também. Isso é importante. Uma das coisas que nós temos como, pelo menos básica, que é a missão da igreja, algo que é central na missão da igreja, é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é feito pela igreja, mas, por exemplo, o pastor André, ele serve a uma missão que treina pregadores da palavra de Cristo.
Para isso a gente dá o nome de para-eclesiástico, né, André? Como é que se relaciona uma missão para-eclesiástica, ou seja, que não é uma igreja local, com o trabalho da igreja local? Num contexto mais abrangente, uma missão como o Ministério Prega a Palavra se fundamenta dentro de uma perspectiva bíblica. Ou seja, eu concordo plenamente com o Shun quando ele diz que nós não podemos trazer a nossa definição de missão mediante a circunstância do momento, aquilo que nós achamos que é missão. Mas o que é bíblico? O ministério da palavra é algo bíblico, né? A palavra ela está restrita apenas à pregação ou o ministério da palavra é mais amplo, né? Discipulado, mentoria, né? Todas essas características a gente entende que faz parte do ministério da palavra e o ministério da palavra está alicerçado em algo que vai muito além da igreja local, que é, obviamente, primariamente na igreja local, através da proclamação pública da pregação, mas através de discipulado, através, né, de outros ministérios como aconselhamento, podem se caracterizar também como algo que está ligado à missão da igreja. Então, nesse caso, sim, é verdade que nosso trabalho do lado de cá é tomar o cuidado para que o ministério não se torne um ministério para-eclesiástico, como ele não está desassociado da igreja. Missão tem que estar associada à igreja. Até porque o Ministério Prega a Palavra, ele não está restrito, mas ele é fruto do trabalho de uma igreja específica, que é a Primeira Igreja Batista de Atibaia, ou seja, uma igreja local que sustenta essa missão. Exato, mas ele também trabalha para a igreja, né? Então ele é fruto e ele também se dedica ao trabalho para a igreja, né? O grande problema com ministérios para-eclesiásticos é quando eles entendem que a igreja não é mais necessário. E aí eles assumem uma perspectiva que eles autodenominam de missão. É muito comum isso nos ministérios para-eclesiásticos e tudo se torna missão. E, na verdade, não é missão. Né? Como o Ju estava falando, né? Justamente. Eu vou socorrer os necessitados em Manaus enviando oxigênio. Eu estou fazendo missão. Isso não é o evangelho, né? Isso é uma expressão daquilo que nós defendemos como o evangelho, mas isso não é missão. Isso é importante, mas não é trabalho missionário, né, Shun? Não. Shun, quando as pessoas que estão nos assistindo, então, talvez para a gente ser bem claro com todo mundo, quais são passos básicos para a gente dizer assim, olha, isso como igreja, como um pastor da igreja local, como parte da igreja, isso é missão. Tá. Vamos lá. Em termos mais macro e amplo, a finalidade última do ser humano é glorificar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. O fato é que quem está no Senhor vive uma vida de adoração, mas quem não está não adora. Ele está na idolatria. Então, a pessoa pode não ser necessariamente um religioso, mas ele tem algum tipo de idolatria adorando alguma coisa e missão é levar quem não adora a adorá-lo. Então, fazer discípulos. A qualidade desse discipulado está na questão da adoração. Ele é um adorador em casa, com a sua família, e não naquele cultinho simplesmente, mas ele é um excelente pai, um excelente marido. Ele, na sua vida profissional, em todas as áreas, como alguém que serve ao Senhor Jesus, adora a Deus Pai, o Criador, através do sacerdócio de Jesus Cristo. Então, essa é a finalidade. Então, quando Jesus fala que a sua comissão, né, aos discípulos era de fazer novos discípulos em todas as nações, aí que está a questão da missão, né? E existe uma tendência global que isso começou também lá na década de 60 e hoje já influencia demais o maior movimento evangélico mundial, que é o Lausanne. E o versículo favorito que esse grupo lá atrás, né, coloca como o principal mandamento para a missão é de João 20, 21. Assim como o Pai, né, me enviou a mim, eu vos envio também a vós outros. E ficam só naquele texto
o que é muito amplo. Eu vou ser enviado para socorrer os pobres, eu vou ser enviado para plantar árvore. Nessa mentalidade, ser enviado é quase que a missão. Exato. É quase que se você for lá, simplesmente o fato de ir já está fazendo missão. E não é assim. Você tem que integrar todos os textos bíblicos, o que nós na Reforma chamamos de toda a Escritura, né? Sem tirar fora os textos que falam de fazer discípulos. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Né? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, quando você pega só e disseca o texto bíblico e fica só com João e fica só ali, na verdade essa foi uma abordagem muito liberal. Foram os liberais que começaram a fazer isso. Liberal, o que seria liberal? Lembra, Chum, eu estou falando isso? Vocês são meus convidados aqui. Mas muitas vezes o pessoal que está nos assistindo, os termos nossos pastorais, né, teológicos, não são bem assim. O que você está falando que é liberal? Claro. Porque o liberal não tem a ver com partido político no Brasil, né? Assim, quando nós falamos de liberalismo, são aquelas igrejas que já não creem na suficiência da palavra, que ela não é inerrante, né? Então, são alas aí, tanto em igrejas mais históricas, principalmente, que fez com que a igreja na Europa e na América do Norte se enfraquecesse. E foi o Conselho Mundial de Igrejas que começou a partir desses grupos bastante mais liberais, que eles tinham essa questão ecumênica, olha, o texto da missão é esse, João 20, que é bastante abrangente. Ou seja, mesmo que haja uma discordância teológica enorme, mesmo que eu diga, não, eu creio na suficiência das Escrituras, outro diz não creio, não. Aí o consenso para unir era, o texto das missões é esse, e acabou, né? Exato. E aí, dentro desse guarda-chuva gigantesco, cria-se o conceito de missão de Deus, missio Dei. Que Deus, ele está em missão e tudo o que Deus está fazendo e você vai fazendo parte daquilo, seja dando água para um copo d'água para um sedento, qualquer coisa que você faz é missão. E aí, nesse momento é que veio essa frase famosa do Leslie Newbigin, se tudo é missão, nada é missão. Uau! Então, hoje a igreja, a meu ver, vive uma grande esquizofrenia, porque não entende o que é missão. Missionários, no campo missionário, falam assim, não preciso pregar o evangelho, basta o meu testemunho de vida. Nós estamos nessa encruzilhada, nesse ponto da história. É tão triste, né, Chum? Exatamente. Mas aquilo que você falando, não é uma questão de simplesmente desconsiderar toda e qualquer tarefa. Que bom que um missionário brasileiro chega num país diferente, não conhece as pessoas e chama alguém para tomar um chá na casa dele. Leva para um vizinho o bolo. Gentileza, cordialidade, mas isso não é missão. Como a gente suplanta isso, André? Como a igreja suplanta essas coisas que aparentemente seriam simples e comuns e viraram para muita gente missão? Como a palavra de Deus resgata a missão da igreja? Como a igreja suplanta isso? Pelo bom ensino. Né, abrindo as Escrituras e ensinando o povo exatamente como que a missão está engajada teologicamente em todas as Escrituras, não em uma parte isolada das Escrituras. Ou seja, também quando a gente lê a Bíblia, a gente não vai buscar essa visão de missiologia só nos 4 evangelhos ou em alguma coisa do Novo Testamento? Ou a gente vai mais amplo? Tem que ir mais amplo, né? A partir de Gênesis, nós já estamos observando Deus fazendo, né, determinando conceitos de missão através da pregação, através da não compartilhar a questão de culturas e mais até, povos se casando. E mais até do que isso, né? O pastor Chum acabou de falar aqui, né? A questão da missão, a ideia de que Deus está... o objetivo de Deus é ser glorificado através da sua criação de uma forma ampla, mas também de cada um que é criatura sua. Exato. E desde Gênesis 1:1, nós estamos vendo a relação a respeito de
Deus glorificando o seu nome através de tudo que ele faz, né? Exato, exato. Nós tem algumas coisas sensíveis que a gente precisa estar, de certa forma, um pouco antenado. Porém, essas coisas sensíveis, elas permitiram, em algum aspecto, que o conceito de missão fosse redefinido pelo próprio indivíduo. Como, por exemplo, a cultura da amizade, né? Eu ganho a pessoa pela amizade. O evangelho é ofensivo, e então eu vou, através do meu testemunho, tentar ganhar aquela pessoa para Cristo. E até mesmo se o evangelho é ofensivo, falou assim, eu não vou nem falar o evangelho todo para não perder a pessoa, né? Exato. Isso criou, né, somado a tudo isso que o pastor Shun já trouxe para nós de cenário, isso criou uma certa dificuldade hoje e ficou, de certa forma, mais cômodo falar, eu estou em missão. Como? Entregando um cobertor para uma pessoa que está carente, ajudando ela a construir a casa dela, enfim. Né? Cesta básica para os necessitados. Fazendo uma cesta básica. Quando, na verdade, isso não é missão. Né? O Evangelho, as Escrituras, elas traz muito bem, de forma muito bem definida para nós, o engajamento missionário através da pregação. A gente olha para o livro de Atos, a igreja era reunida em torno da palavra. Independente das circunstâncias que viviam ali, mesmo nos períodos mais desafiadores que eles enfrentaram, o testemunho da palavra prevalecia. E antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? E é nisso que o Shun está falando, por exemplo, de toda a Escritura, que é uma afirmação central da fé reformada, né, Shun? Ou seja, a missão se faz pela palavra de Deus. Quando a gente olha para o que Jesus fez com os seus discípulos, por que ele ficou 3 anos, né, no seu ministério terreno e não um só apenas, né? Uma das elucubrações. Veja. Porque são aquelas hipóteses. Shun não começa com isso. Claro que você vai continuar. Desculpa, é que nesse nosso bate-papo aqui, quando você fala assim, por que Jesus fez... Essas perguntas, elas me levam assim a mares, como meu pai gostaria de dizer, singrar mares distantes, né? Mas continua. Não, sim. Porque se Jesus veio simplesmente para morrer na cruz pelos nossos pecados, 1 ano seria suficiente para ele ficar conhecido e ir para a cruz. Mas 3 anos porque ele precisava treinar os seus discípulos. Aqueles 3 anos foram fundamentais para que aqueles homens e mulheres também continuassem a propagação do Evangelho até os confins da terra. E veja, isso não é meramente uma questão teológica sua, né, Shun? Não. Lendo o Evangelho de Marcos, a gente tem isso bem estruturado, não é mesmo? A primeiro bloco, acho que até os primeiros 8 capítulos do Evangelho de Marcos, é nítido que ele está mostrando a relação de Cristo com os seus discípulos para que eles creiam, para que eles entendam. Ele está discipulando eles. Exato. Na verdade, o grande mal que nós temos no mundo atualmente, no meio evangélico, é a falta do discipulado, que leva a pessoas imaturas, leva a todo tipo de pecados, tentações. Então, o discipulado tem, de alguma forma, virado ali algo esquisito dentro da igreja, até porque as igrejas vivem por eventos. Então você chama um grande pregador, acampamento, tudo isso faz parte, é importante, mas o beabá, o feijão com arroz, que é as pessoas mais maduras na fé, caminharem com outras e levarem essas pessoas também à mesma maturidade para que essa multiplicação aconteça, isso não tem acontecido. Em algum momento a gente perdeu esse rumo. Tá? As igrejas olharam para tamanho, membresia, arrecadações, programas, etc., e perderam esse aspecto fundamental. Então, a missão consiste em fazer novos discípulos em todas as nações. No Brasil, nós temos aí, diz aí os números, mais de 50 milhões de evangélicos. A gente pega aí 25%. Né? As estatísticas vão mostrar que tem até um pouco mais. Mas quantos você poderia dizer que desses 50 milhões são crentes maduros
que são discípulos do Senhor Jesus. Eles fazem parte muito dessa multidão que ia atrás de Jesus por causa dos milagres, por causa das curas, por causa do pão, e não tomavam a sua cruz, né? É interessante, né, Chum, porque a pessoa, quem está assistindo pode até dizer, não, mas acho que é um questionamento básico. Como se imagina que viveria uma nação como o país brasileiro, né, como o país brasileiro, como o Brasil, uma nação como o Brasil, onde de fato 50 milhões de habitantes fossem pessoas que vivessem integralmente a fé em Cristo Jesus. Já pensou nisso, André? De modo simples, não precisa fazer absolutamente nada extraordinário, simplesmente viver a fé, demonstrar a fé na sua caminhada, né? Sem ser preocupado com plantar árvores e dar o cobertor do pobre, né? Exato, mas nós somos um país e o sentimento é que isso ocorre em escala mundial, mas nós somos um país em que se inchou o número de membros nas igrejas evangélicas justamente por causa da busca por esses eventos, né? Algo midiático, um pregador de fora, movimentos, né? Infelizmente, nós crescemos assustadoramente o número de evangélicos nos últimos 10 anos, mas também crescemos o número de pessoas que deixaram de frequentar igrejas. Então, desses 25%, 50 milhões de evangélicos, se estima também que 8%, 9% já se consideram crentes. Veja, o que acontecia no catolicismo há 20 anos atrás, eu não sou católico praticante, hoje se estendeu a um braço da igreja, eu sou evangélico não praticante. Que não era comum para o evangélico, né? Mas isso, Chum, há alguns anos, eu vou colocar sério, há uns 10, 12 anos atrás, parecia que o crescimento do número de evangélicos no Brasil chamou a atenção do mundo inteiro. Havia aquela fala entre os teólogos, pastores, o sul global. O sul global. Teve mesmo um avanço do evangelho no sul global? O hemisfério sul do planeta, realmente a igreja cresceu e o evangelho cresceu? Como é que foi isso? Não, isso já é uma questão bem superada. Isso é válido, numericamente falando. Se você vai para a África, é a igreja que mais cresce. Uganda tem 90% de cristãos evangélicos. Então, na Ásia também você tem um crescimento explosivo, na China, na Coreia já há muitas décadas, né? Então, numericamente, você vê uma igreja, que é o sul global, comparado com o norte, que está definhando, né? Os números caem a cada década, mais igrejas fecham do que abrem, enquanto que no sul global, nas Américas, né, do sul central, África e Ásia, a igreja tem constantemente, numericamente crescido, e os passos para essa maturidade também têm sido dada, mas o passo do crescimento numérico é muito maior do que o crescimento em maturidade, mas ela virá, né? Então, se você ver no caso da Coreia, aquele boom que teve na década de 60 com o Paul Yong-cho, as igrejas pentecostais, isso gera aquele tipo de avivamento, as conversões em massa, mas isso não é sustentável por muito tempo. Então, eles precisam de profundidade, buscam o estudo da palavra, buscam a reforma, vamos dizer assim. Né? Eu vejo que isso está acontecendo no Brasil. Você vê muitos pentecostais que buscam mais profundidade, e o YouTube está sendo, na linguagem de alguns aqui, a nova reforma. A nova reforma, onde aqueles que querem alimento sólido e querem deixar o leitinho de lado estão indo para o YouTube do que continuar, porque nas suas igrejas não são alimentados. Então, apesar de tudo, está caminhando. A gente ri disso, mas eu conheci recentemente. Eu fui pregar numa igreja em Patos, na Paraíba, que já é no sertão da Paraíba. E eles estavam com um trabalho de plantação de igreja, sem condição, uma igreja simples, muito humilde, o pastor e o conselho, né, os presbíteros assim, muito dedicados, mas um grupo de irmãos que assistindo pregações
bíblicas, fiéis, seguindo essa tradição histórica reformada, numa cidade ainda menor, a 100 quilômetros de distância, não tinham mais igreja para frequentar. Não ficaram desigrejados, mas começaram a procurar. Aí um grupo de um local começou, eu lembro que quem começou a orientá-los então também via internet foi um pastor de uma igreja em Maceió, ou seja, mais distante ainda. E aí então eles conversaram e uma igreja em Patos, no interior da Paraíba, começou a cuidar desse trabalho que é em Piancó, no sertãozão da Paraíba. Então, de fato, a gente riu, né? Ah, não, reforma protestante pelo YouTube, né? Mas isso tem acontecido demais, né? Tem acontecido. Isso são sinais de maturidade da igreja. E o maior sinal de maturidade é a multiplicação, que a gente chama de missão. Então, quando você tem um casal, uma pessoa, um indivíduo, e ela está numa idade madura, ela vai casar e ter filhos. Então, isso biologicamente, você considera isso maduro. E a igreja também caminha para essa maturidade, não só quando ela tem uma pureza doutrinária. Então, você está dizendo o quê? Ele já superou aquela parte da adolescência, daquelas crises de identidade, agora está pronto para casar, estabelecer família e ter filhos, multiplicar. Da mesma maneira, a igreja também, que encontra a sua identidade bíblica, está pronto para multiplicar, para fazer missões, para enviar missionários. Então, o passo para a maturidade é missões. E maravilha. André, você deu uma respirada aí? Porque, lembra que aqui, pode falar. Vocês estão esperando, não. Eu vou esperar o Neto falar, porque senão eu vou atrapalhar. Fala, André. Não, muito bem colocado pelo pastor Schum, porque é muito comum a gente, em alguma escala, ouvir que as igrejas mais tradicionais, as igrejas históricas, né, elas têm pouca interação com o mundo missionário. Mas, até fazendo um link com essa questão do YouTube, a nova reforma protestante, Reforma protestante brasileira via YouTube. Isso tem sido muito comum, mais comum do que a grande maioria das pessoas cristãs entendem, né? Tem acontecido êxodos e mais êxodos de pessoas saindo de igrejas pentecostais ou de igrejas que são rasas teologicamente, doutrinariamente, né, na exposição bíblica, e procurando igrejas por causa de pregadores, excelentes pregadores, teólogos, bons teólogos que hoje a internet tem revelado. O pastor André, ele trabalhou por um tempo do ministério dele no Instituto de Pesquisas, não foi? Instituto Cristão de Pesquisa, no ICP. Então, essa questão de números de dados de imigração, o André também viveu bastante disso, né? Sim. Foi um período bem complexo também da igreja, mas é nítido que nós estamos percebendo que as igrejas históricas, elas estão em constante emissão por causa do movimento da palavra, discipulado, né? O fazer discípulos, a seriedade que é dado ao tempo de pregação, de estudo, de discipulado com as pessoas, e isso tem atraído E essa maturidade, quando essa maturidade alcança, muitas igrejas conseguem ter os seus missionários sendo enviados, outras pegam outras igrejas para revitalizar, né? Isso tem sido muito comum também, irmãos que nós conhecemos, às vezes com igreja com 80 pessoas, 80 membros, e peguei uma igreja para revitalizar porque estava morrendo em outro lugar, no interior, no sertão. Então, né, o mundo missionário, ele está em constante movimento, mas o seu movimento está em torno da sua vocação inicial, que é fazer discípulos através da pregação. Isso é... Maravilha. Schum, pegando também os dois ganchos aqui, né? Porque a gente está falando de pregação, de missão. E o gancho que a gente gostou aqui, que foi da reforma pelo YouTube. Um colega meu, muito querido, visitou o Japão. E pastor. E visitando o Japão, em algumas cidades, ele falou que tinha um grupo muito grande de pessoas que já tinha ouvido muitas pregações pelo YouTube, que já estavam convencidos, e eu acredito até mesmo convertidos, porque ouviram a palavra exposta ali, e aí eles pedindo para o envio de missionários. Ora, mas se eles já ouviram pelo YouTube, qual é o papel da missão em enviar pessoas que para lugares onde o YouTube já, entre aspas, já alcançou? Exato. Se o evangelho é apenas uma mensagem,
Jesus não precisava vir se encarnar. Ele podia lá do céu mandar a mensagem, filhos, se convertam, né? Mas ele veio, se encarnou. E esse é o papel fundamental de você viver ali, porque quando você ouve a mensagem, tudo bem, você encontra as verdades, mas você precisa de alguém ali com caráter para ensinar caráter. Você precisa de alguém com vida de oração para ensinar a vida de oração. Você precisa de um adorador. É assim que se adora, né? É assim que se parte o pão, né? Celebra-se a ceia. Então, a presença de alguém ali é fundamental. No mundo muçulmano, a gente ouve falar das pessoas que sonham com Jesus e etc., né? Com o homem de branco. Em nenhum caso ali, a pessoa, quando sonhou, ele vai dizer assim, eu me converti porque eu tive a visão com Jesus. Em todos os sonhos, o muçulmano ele está lá num momento da vida, né? E nesse momento, muitas vezes de crise, a pessoa sonha. E nesse sonho, essa pessoa vestida de branco fala, vai para tal lugar, encontra-se com tal pessoa, que ele é meu mensageiro, que ele é meu missionário, que ele é alguém que vai te ensinar, né? Então, isso é bíblico, lá no livro de Atos aconteceu da mesma maneira, quando o Cornélio, né, envia seus mensageiros. Então, a mensagem em si, claro que é fundamental e importante, mas é a presença ali de alguém, do missionário. Se o missionário não estiver ali, se o crente não estiver ali, como é que ele vai? Ele vai ter que, então, ouvir Jesus falar, vai para a América porque só tem crente lá, vai para o Brasil porque só tem crente lá. E não, né? A presença de alguém, da pessoa, da igreja, do corpo de Cristo, é fundamental. E o fato é que, ao nosso redor, a gente tem muitos crentes, muitas igrejas, e a gente pode pregar para pessoas, mas existem lugares, geograficamente no mundo, que 1.000 quilômetros, no raio de 1.000 quilômetros, não tem crentes, não tem uma igreja. Então, por isso que o envio, ser enviado, o missionário estar ali, é fundamental. Então, não é meramente o envio que é missão, mas missão, de fato, é o envio com um propósito específico e, poderia dizer, Chum, me corrija aí, em locais ainda menos alcançados. Essa é uma colocação que a gente pode considerar. Como é que a gente... Vamos melhorar a minha pergunta. Como a gente considera essa fala dos locais menos alcançados? Tá, vamos lá. Estatisticamente, vamos pensar aí, a gente tem um número de evangélicos, de crentes no Senhor no mundo todo. E se cada pessoa em vida pregasse para 10 pessoas, né, a gente teria aí conseguido alcançar o mundo todo. Estatisticamente seria uma mais por 10. E na sua vida inteira, se cada crente pregasse para 10. O problema é que isso não vai acontecer porque talvez metade você consiga fazer isso, mas a outra metade está a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 quilômetros daqui, em lugares onde realmente não tem igrejas, o número de crentes é muito, muito baixo. Por isso que é necessário que alguns sejam separados para fazer esse trabalho. Todo crente, vocês já ouviram a expressão muitas vezes, todo crente é um missionário. É outra falácia. É outra... Olha, meu mundinho de cristal está sendo totalmente destruído. Sabe por quê? Porque o missionário é aquele que ele assume tantos sacrifícios, deixa a casa de pai e mãe, se prepara às vezes 10 anos. E quando ele chega lá, ele precisa de mais 10 anos para se adaptar à cultura e aprender a língua perfeita. Então, você comparar ele e o cara que está no trabalho, falar de Cristo e falar que o fato dele abrir a boca para falar de Cristo faz dele um missionário, não, ele é um crente que está evangelizando, ele é um crente cumprindo o seu papel. Exatamente. É isso que precisa ser dito. O fato é que os crentes não estão vivendo como deveriam viver. Então, esse novo modismo, a igreja missional,
né? Essa ideia de você tirar o crente do banco para que ele sirva, para que ele evangelize, para que ele faça. Mas isso, de novo, é chover no molhado, porque ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Agora, São várias expressões, né? Missional foi forte, continua, né? Eu tenho ouvido muito intencionalidade, né? Tem várias coisas. Numa das conversas que nós temos tido, dentro do Ministério Prega a Palavra também, a gente tem sido muito orientado por alguns parceiros nossos, dentro e fora do Brasil, sobre um grupo de pessoas que estão falando sobre igrejas influenciais. Eles só usaram o termo para distinguir. E aí a conversa é, mas e o que é uma igreja influencial? Aí vem todo mundo, né, querendo ver. Não, que o pastor prega a Bíblia e que os crentes fazem discipulado, leem a Bíblia 1 a 1 e que tem um discipulado dos mais maduros com os mais... Ou seja, é o que você está falando. Né? Então, existe um estudo, né, que diz que existe um número ideal, em termos de porcentagem, de envio missionário. Tá? E esse número não é um número alto, não. Você precisaria, para alcançar o mundo, esses não alcançados tipo lugares, 50% da igreja. 10%, 1%, não. É 0,1% é o número ideal. Então, se você tem uma igreja com 1.000 membros... Isso. Bom. 1.000 membros é um missionário. De 1.000 vão ficar aqui. Né? Desculpa, 999 vão ficar aqui. Isso. E um pregando está sendo enviado. porque estão aqui plantando igrejas. Continuando a missão Brasil. da igreja. Exato, na cidade de São perfeito, Paulo, perfeito. no Brasil. E essa é a missão da igreja ali em fazer missão na Jerusalém, Atos 1:8. Outros vão ser enviados para a Judéia, que é o país, Brasil. Então, lugares no Nordeste, Sertão. O Rio Grande do Sul é um dos lugares menos evangelizados no Brasil. E outra, até hoje, porque, sendo claro aqui para quem está nos ouvindo, né? O pastor André é pastor da Convenção Batista Brasileira, é isso, né? E eu e o pastor Chum somos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós sabemos, pelo menos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, existem projetos antigos e constantes, e mesmo assim ainda é um campo muito difícil, né? Entre os batistas também. Então, alguns vão ser enviados para a Judéia, dentro do nosso país, entre os ribeirinhos, entre várias populações, onde não tem uma grande carência do Evangelho. Tá? Mas, ao mesmo tempo, existem aqueles que vão ser enviados até os confins da terra. E esses que são enviados até os confins da terra, idealmente seria 0,1%. De 1.001. Vamos pensar numa igreja evangélica com 50 milhões. O ideal, então, seria 50 mil missionários. 50 mil missionários transculturais no Brasil. Quantos temos hoje, atualmente? 15 mil. Mas, por causa da pandemia, muitos voltaram. Então, de 50 mil, 15 mil, nós estamos 3... Então, você falou assim, por causa da pandemia, né? Por causa dessas restrições, as dificuldades, mas mesmo que não houvesse pandemia nenhuma, a defasagem era grande. Era grande. Na nossa denominação mesmo, nós temos aí 1 milhão de crentes e era para ter 1.000 missionários. Nós temos 100, 200, tá? Transculturais. Então, a igreja não está sendo fiel. Né? E a fidelidade começa no púlpito e eu, apesar de jovem, de novo, eu ensino pastores experientes. E muitos pastores que têm quase que a minha idade no ministério pastoral. O que você tem de vida, eles têm de tempo de ministério. Exato. Muitas vezes eles ainda, para eles, não está claro essa questão. O que é a missão da igreja? E com tantos anos de ministério. Na sala de aula, você vê ali algumas quebras, né, de paradigmas acontecendo. E é isso que me entristece, quando até eu vejo grandes pregadores que o texto está ali, claro, todas as nações, os povos, e aquilo simplesmente é omitido na aplicação, né, na exposição. Então, o problema não é tão complexo assim, tá? Mas é uma questão de básicos, o beabá não está acontecendo, o discipulado não está acontecendo. Né? A pregação expositiva que leva em conta todos os aspectos do texto,
né, não está acontecendo. E, estrategicamente, né, nós estamos defasados. Então, a missão, hoje, também está imatura. Mas ela vai ser o retrato da igreja. Na medida que ela vai amadurecendo, na medida que a exposição da palavra, a fidelidade a isso vai aumentando, a tendência é que também a missão também se amadureça e que a gente possa ver os frutos. Então, essa é a nossa esperança. Exato. Amém. Nossa, que bom, muito bom. Veja, se você está dizendo que pastores têm, pela graça de Deus, paradigmas podem ser quebrados em sala de aula, eu garanto com toda honestidade que paradigmas estão sendo quebrados para mim e foram quebrados nessa nossa conversa aqui, nesse tempo juntos. Muito obrigado mesmo. Acho que a partir daqui tem muita coisa que a gente pode ainda falar e compartilhar com quem está nos assistindo, né? Eu não quero soar muito negativo ou pejorativo para aqueles que têm as suas boas intenções e fazem coisas boas como servir os mais necessitados e tudo mais. Não, de forma alguma. Agora, nós precisamos entender, desde o início, o grande missiólogo reformado foi um senhor chamado Gisbertus Voetius, que escreveu... Ele, na verdade, não é tão conhecido, mas ele é o pai da missiologia. Ele escreveu em 1600, na época da Reforma, ali, 100 anos depois da Reforma, né? Quando os holandeses estavam ali levando o comércio, e nesse processo os missionários estavam plantando igrejas, né? E aqui no Nordeste do Brasil é o caso. Então, nessa época que ele formula isso, e ele coloca claramente, existem aqueles que fazem parte do apoio ao trabalho missionário, que são médicos, professores, e eles estão ali apoiando, e é algo essencial que eles estejam ali, né? Eu não sou um missionário. Meu pai foi um missionário, meu tio é um missionário, meu irmão está se preparando para ser um missionário. Eu não me considero um missionário, eu sou alguém que está mobilizando a igreja para missões. Então, o Ministério Perspectivas, a qual eu participo, é um trabalho de mobilização. O trabalho nos seminários, quando alguém me convida para pregar, é aniversário da igreja, eu não aceito. Mas é para falar na conferência missionária. Querida, né? Por favor, me libera. E ainda você pede para sua querida esposa te liberar, claro. Até porque a gente está falando aqui, você acabou de receber a graça de Deus, né? Da sua terceira criança, né? Sim. 2 meninos, e uma semana atrás nasceu sua menininha, né? E desde já a gente tem orado para que os nossos filhos virem missionários. É claro que Deus, pela sua misericórdia e soberania, vai conduzir a vida deles. Então, o meu trabalho, eu entendo que não é missionário, apesar de ensinar missões, é de apoio ao trabalho missionário para quem está na linha de frente, para quem está lá fazendo discípulos. Então, no mundo existem 3 bilhões de pessoas consideradas não alcançadas pelo Evangelho. O que faz... vou te perguntar então, o que faz a pessoa ser considerada não alcançada? Não, ele vive em lugares onde tem um crente para 10 mil, para 20 mil. Né? Então, baixíssima chance dele encontrar com alguém que é crente para que ele ouça o Evangelho. Tá? Não sabe nem o que seria, né, a palavra crente. Né? E isso está na Europa, está na América do Norte também. Ou seja, gerações quando você olha uma cruz, não sabe o que significa isso, quem é Jesus. Então não é só uma questão geográfica, é uma questão também temporal. Morreu quase que uma geração inteira e passou uma geração que foi fiel a Cristo, e os seus filhos, os seus netos se esqueceram do Evangelho e precisam ser evangelizados de novo. Exato. Mas parece que tem algumas histórias assim na Bíblia, né? Josué, parece que tem algumas coisas que mostra que uma geração ela se perde justamente por não dar crédito ou voltar a sua atenção à palavra do Senhor. E ali passa alguns anos, eles se perdem e nem conhecem, não sabem nem quem é o Senhor. Normalmente uma geração assume um compromisso sério de aliança com o Senhor e segue a lei do Senhor, mas seus filhos, aí daqui a pouco o autor bíblico vai dizer assim, seus
a próxima geração. Então, depois de Josué, que foi uma geração fiel, né? Aí depois o próximo livro é o livro dos Juízes, né? De algumas gerações que o povo como um todo se esqueceu de Deus. E Juízes ainda termina, né, com aquela temática recorrente, né? Não havia rei sobre a terra, cada um fazia o que parecia bem ao seu próprio coração, né? Exato. O mundo, ele é altamente necessitado por causa da grande pobreza, por causa da violência, e tem inúmeras causas. Mas se a igreja tenta se envolver e abraçar em todas as causas, né? Se todas as igrejas americanas resolvem construir casas no México, você só consegue ali um pouquinho na fronteira. E o restante, vai todo mundo para lá. E essa é uma loucura. Então, precisamos entender o que é a especialidade da igreja. O que a igreja sabe fazer de melhor. E é transformar o mundo através da pregação do Evangelho para que ele volte para a sua finalidade fundamental e principal, que é adorar a Deus. Né? E isso só vai acontecer quando adoradores, pessoas que glorificam a Deus na sua vida, têm o seu caráter transformado, vão levar outros a fazê-lo. Então, isso é o discipulado. Agora, então, olhando para o mundo, 3 bilhões de pessoas estão em lugares, né, regiões, em localidades, etc., que são considerados ali não alcançados, porque a chance deles ouvirem o Evangelho é muito menor do que aqueles que vivem, por exemplo, em São Paulo. Tá? Então, você envia missionários para lá. Então, se nós temos aí no mundo 100 mil missionários trabalhando nessa região para 3 bilhões de pessoas, imaginemos que eles consigam evangelizar 500 pessoas. Cada um desses daí. Não dá menos de 2%. Se cada um desses 100 missionários evangelizasse. Né? 500? 500 pessoas. 500 para cada um. Mesmo assim, isso já é um número alto, mas mesmo assim é algo que não faz nem um estraguinho. Menos de 2%. E óbvio, você falou um número alto. Para a gente, assim, humanamente pensando, uma pessoa evangelizar outras 500 é uma vida inteira. Exato. E é difícil. É difícil. Em um ambiente permitido, que tem determinadas liberdades. Não dá 2%. Mas se você pega esses mesmos 100 mil missionários e cada um deles discipula 60 para que esses 60 alcance 500. Esses vão fazer melhor ainda porque falam a língua, são da mesma cultura, são do mesmo povo. Você consegue 100 mil vezes 60 dá 3 bilhões. Vezes 500 dá 3 bilhões. Então, estrategicamente, você dar a sua vida para discipular 60 pessoas. Né? Você tem que medir o sucesso do seu ministério como... Eu discipulei 60 pessoas que vão conseguir alcançar 500. Né? Claro que é um número bastante... É um número, é uma elucubração. Mas estamos falando de algo viável, você, em vida, gastar 3 anos da sua vida para ficar com um grupo de 10. Enviá-los. Mais 10, enviá-los. Não é difícil. É possível. Parece que em questão conceitual, tanto a estratégia que se é tido no mundo, né, daqueles que falam estamos fazendo missões é errada, porque eles fazem opções, né, de grandeza e não de fundamento, de qualidade. Né? Evidentemente, é muito mais vantajoso na cabeça, né? Parece ser muito mais vantajoso pregar para 500 do que discipular 60. Né? Discipular demanda tempo, é cansativo, você tem que estar ali dando todo o acompanhamento, né? Porém, para eficácia, o alcance é muito maior, né? Então, tanto de estratégia como de clareza do que fazemos como igreja, parece que as coisas estão... E veja bem, Jesus teve um traidor, né? Para a gente ter 60, a gente vai ter que ter discipulado 600. Além disso, né, Chum, eu estou falando o que é claro para nós três, né? Todas as estratégias, quando você fala estrategicamente, dá números, para mim fica mais, humanamente falando, mais viável.
parece que não é uma coisa assim tão absurda, mas ao mesmo tempo, independentemente da estratégia, nossa total dependência do poder do Espírito, né? E sendo o Espírito o Deus triuno, a soberana vontade de Deus. Ao mesmo tempo, muitas pessoas usam a soberana vontade de Deus para não fazer e não obedecer o que a Bíblia já ordenou. Não, na verdade, a gente não precisa pensar no resultado, mas ser fiel no processo. Fidelidade. E o fiel no processo é fazer esses discípulos. Agora, veja só, se o processo está errado, lá provavelmente o resultado vai ser catastrófico. Então, por exemplo, eu sou coreano e eu, como coreano, posso, né, estou autorizado a criticar os meus patrícios. Muitos missionários coreanos, eles têm aquela ideia de que eles vão plantar a igreja, eles são os pastores da igreja, eles vão pregar no púlpito com a língua ainda, né, não adaptada, sem estar ali 100% aculturado, e plantam igrejas em lugares muito difíceis, em favelas, em lugares no interior e sertão, etc. E estão ali sendo fiéis ali, mas Jesus diz para ele fazer discípulos, né? E uma das coisas que... Discípulos de Jesus. Com o caráter de Jesus, não com a minha personalidade. E um dos erros fundamentais que muitos missionários cometem ao longo da história, os grandes ali, Hudson Taylor, William Carey, não fizeram liderança local. Hudson Taylor foi um dos que mais investiu ali nos locais, mas ele não tinha ninguém na diretoria, na tomada de decisão, que era um chinês. Então, você vê que passaram-se aí 200 anos de história onde a igreja está envolvida nessas missões. E ainda a gente não está fazendo o beabá. Esse é um desafio nosso no Prega a Palavra, né, André? Justamente. Todo lugar que chega, uma frase que eu aprendi muito com o André logo no começo, quando eu vim exatamente para colaborar nessa parte dos trabalhos missionários internacionais, ou seja, de treinar e capacitar a entender e expor a palavra de pastores locais. E o André sempre falou, a chave do trabalho está no parceiro, na parceria, ou seja, estamos em Angola, em parceria com pastores angolanos, e queremos ver que os angolanos sejam professores de outros angolanos e professores. Estamos chegando em Portugal. É óbvio que existem hoje pastores brasileiros em Portugal. Podem e queremos andar junto com eles, mas nós queremos ver os pastores portugueses em Portugal discipulando outros. Né? O grande modelo de missões para mim é o reverendo Russell Shedd, né, no lado batista, e o Francisco Leonardo no lado presbiteriano. A gente tem o nosso Russell Shedd. Francisco Leonardo é o nosso Russell Shedd. Ou, na verdade, Russell Shedd é o nosso Francisco Leonardo. Tudo bem, eu não tenho problema com isso. Esses dois irmãos, né, lendários aí fizeram geração de discípulos. Você consegue enumerar quantos discípulos esses dois homens fizeram? A influência, quantos eles indiretamente alcançaram através dos discípulos que eles fizeram? Né? Falta isso, falta mais esse beabá, falta mais disso. E olha só, o que é a característica fundamental que você vê nesses dois homens? Todos os seus discípulos vão falar isso. Não é tanto... O mais impressionante era o conhecimento teológico. Os dois eram competentíssimos. Inteligentíssimos. Inteligentíssimos. O que era a coisa que mais impactou? Era a humildade, era o caráter desses homens. Uma das histórias do reverendo Francisco Leonardo é que no seminário os alunos tinham o costume de brigar com comida. Jogava pão, né, mergulhado no leite, e jogava um no outro. E ele, diretor do seminário na época, foi e entrou, aquela algazarra no refeitório, ele recolheu o que estava no chão, comeu aquilo lá, sem falar uma palavra, e ele saiu.
nunca mais os alunos fizeram isso. Uau. Uma outra história que eu conheço bastante dele, né? Porque o reverendo Francisco Sena da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele ainda é vivo, né? É bem idoso, mas cabeça brilhante, continua fazendo discípulos, mora na Holanda, voltou porque ele é holandês, né? Depois de muitos anos, que quando ele dava as provas para os seus alunos fazerem no seminário, ele não ficava em sala de aula, mas ele mandava que eles escrevessem no fim da prova, pistos, em grego, né? Fiel. Então, o aluno tremendo. Então, mas o centro que nós estamos falando é também sobre a questão da figura deles de fizeram discípulos. Essa impressão digital, né? De um caráter transformado, uma vida moldada pelo Evangelho, deixou marcas. Em vários né? lugares onde o Evangelho floresceu, você tem figuras assim, que foram homens, mulheres de Deus, que fizeram uma geração de discípulos e eles se tornaram líderes e isso foi se multiplicando. Então, eu acho que é isso que nós, como líderes também, precisamos entender e fazer o que Jesus mandou, fazer discípulos. Aqui, Jerusalém, né, cada um está na sua Jerusalém, Atibaia, São Paulo, né, agora João Pessoa. João né? Pessoa. E confins da terra. Confins da terra. Então, isso é o que a missão, né, como podemos... Isso é missão. É o que Jesus falou. E ele deu o método. E quando a gente vê o resultado, deixa na mão dele. Que vai dar Amém. tudo certo. Exato. Então, todas as outras ações são importantes, fazem parte de você ser um bom discípulo, de um discípulo maduro. Claro que a gente tem que cuidar da criação, claro que a gente tem que cuidar dos necessitados, mas fazer com que isso aconteça na medida que esses discípulos são amadurecidos, né? E eles também... Por que eles estão fazendo isso? Eles têm que entender fundamentalmente que fazem isso para glorificar a Deus, para adorar ao Senhor em Cristo Jesus. Então essa é o beabá de missões, Nossa. mas que a gente está tão longe, né? Mas pela graça de Deus, nós vamos chegar lá. Ótimo. Chum, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, por tudo aquilo que você compartilhou. André, mais uma vez, obrigado por estar conosco, participar dessa conversa. Né? A gente fica aqui, o André fica aqui de braço direito, a gente fica aqui bebendo do que o Chum está falando. Muito obrigado mesmo por terem vindo aqui, espero que Deus os abençoe e que em outras oportunidades possamos nos reunir aqui novamente. Maravilha. Tá certo? Eu quero agradecer em especial a você que está conosco e nos acompanhou durante todo esse programa, o Theo Media Cast, né? Todas as semanas um novo programa vai ao ar nas principais plataformas de streaming, de áudio, podcasts, né, da internet. No aplicativo mais famoso aí do seu celular, nós estamos lá. Procura pelo Theo Media Cast e toda semana um novo programa. Se você quiser, você está agora nos ouvindo e quiser assistir esse programa na íntegra, em vídeo, né, áudio e vídeo, então baixe o nosso aplicativo, que é o Theo Media. O Theo Media é um aplicativo para que você possa ter vários conteúdos extremamente benéficos e abençoadores para a sua casa também. Vídeos, palestras, pregações, filmes, desenhos para as crianças. Nós temos todos esses recursos ali. Então você baixa o aplicativo do Theo Media e assiste também o nosso programa ali. Além do nosso canal do YouTube e também da rádio web da Theo Media também. Procure se informar melhor pela internet e continue nos acompanhando. Obrigado pela sua presença aqui, que Deus possa te abençoar ricamente.